Lucas capítulo 19, um texto bastante conhecido. Tendo Jesus entrado em Jericó e atravessando a cidade, havia ali um homem chamado Zaqueu, o qual era chefe de publicanos e era rico. Este procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, porque era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. Desceu, pois, a toda pressa e o recebeu com alegria. Ao verem isso, todos murmuravam, dizendo: entrou para ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: eis aqui, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu lhe restituo quadruplicado. Disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porquanto também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Oremos. Ó Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo rico privilégio de lê-la nesta noite e de poder meditar no que ela ensina. E nós te pedimos que o Teu Espírito nos conduza de tal maneira que ao sairmos daqui a nossa compreensão da vida e de nós mesmos e do Senhor e do nosso relacionamento contigo e com os outros seja alterado por ela. Em nome de Jesus. Amém. Eu não sei como é que você olha, como você interpreta o mundo que nós vivemos hoje. Parece que o mundo está bastante confuso. Há um filme com o título Deu a Louca no Mundo. É uma comédia. E como o comportamento das pessoas é afetado por causa do dinheiro. Por causa de uma fortuna que de repente está acessível para quem chegar primeiro. E então, os episódios mais hilariantes são apresentados como que para mostrar que o ser humano tem um objetivo supremo, que é ganhar dinheiro. Eu creio que isso não é verdade. Eu creio que esse não é o objetivo supremo do homem. Eu creio na interpretação de Eugene Peterson acerca do nosso mundo liderado pelo chamado Ocidente. Ele diz: a história do Ocidente é a história do egoísmo, do individualismo humano. Em outras palavras, os movimentos da história e do cotidiano são marcados por manifestações claras de individualismo. O sentido de comunidade é quase inexistente na cabeça de muitas pessoas. Eu devo viver
por um objetivo, e esse objetivo sou eu mesmo. Se você observar cada manifestação de crime, você vai perceber exatamente essa questão do individualismo versus comunidade. Pessoas que vivem em comunidade, mas não vivem para a comunidade. Elas querem viver da comunidade. E elas querem se aproveitar da comunidade. O indivíduo que assalta um outro, ele não quer viver isolado, ele quer viver em comunidade. Mas ele não contribui para a comunidade. Ele quer retirar alguma coisa que alguma parte desta comunidade possui. É assim na situação de sequestro e de corrupção, em que o indivíduo exerce um cargo dentro da comunidade, com a promessa de servir a comunidade, e se serve da comunidade. É estranho que pessoas que passam por cargos executivos no nosso país, quase que em sua totalidade, depois de alguns anos que deixam esses cargos executivos, o seu patrimônio se multiplicou de forma extraordinária. Como se Deus só abençoasse essas pessoas. Como se o fato de se tornar governador, presidente da República, fosse tão abençoado por Deus que, de agora em diante, bisneto, tataraneto, eles estarão vivendo vidas de pessoas não simplesmente abastadas, mas ricas, que se não produzirem mais nada, só gastarem, ainda assim não gastam tudo aquilo que conseguiram juntar nesse período. É terrível isso. Essa é a nossa história. É a história em que o sentimento individual está ali presente e o sentimento de comunidade, das coisas que são comuns, está praticamente inexistindo. Quando nós lemos no livro de Atos acerca da igreja que surgiu com a pregação de Jesus, com a vida de Jesus, nós encontramos um trecho extraordinário. Um trecho que diz que tudo na igreja era tido como comum. As pessoas que tinham as suas propriedades as vendiam, colocavam o dinheiro aos pés dos apóstolos e não havia nenhum tipo de necessitado entre eles, porque todos eram atendidos. Meus irmãos, como pastor, eu tenho visto muitas pessoas que gostariam que a igreja fosse assim. Mas nunca vi um rico, um classe média alta que gostaria que as coisas fossem assim. As pessoas que gostariam são aquelas que não têm, não as que têm. É impressionante que o individualismo não está presente em quem juntou alguma coisa, mas ele está presente em quem também nada possui. A minha experiência como pastor é de pessoas que estão na igreja e elas têm uma experiência de vivência, uma experiência de espiritualidade individualizada nessas questões materiais.
A transição de individualismo para a comunidade está nisso que eu vou dizer agora. Está na transição em que o indivíduo deixa de ver os outros para mim e se vê como eu para os outros. Aí nasce a verdadeira comunidade. Fora disso, o que existe é um amontoado de individualismos. Houve uma experiência histórica que confrontou o individualismo com o grupo. Toda a ideia filosófica é de que se o homem conseguisse viver para a coletividade, esta coletividade se tornaria cada vez mais rica e poderosa. Imagine um mundo em que as pessoas dividissem. Imagine um mundo em que o indivíduo não agisse entre outros indivíduos como um animal predador, matando, roubando, sequestrando, onde não houvesse disputas, onde as pessoas estivessem dispostas a abrir mão até de direitos pessoais. Sabem o que significaria um mundo assim? Seria um mundo sem polícia. Para que polícia se não tem ladrão nem assassino? Seria um mundo sem juízes, porque não há disputas, nem advogados. Seria um mundo sem bancos, porque ninguém quer guardar dinheiro. Não há especulação financeira. Seria um mundo em que as pessoas não precisariam de trancas nas portas, de fechaduras, de cofres fortes, de segurança, de alarmes, e N atividades que existem aí não existiriam. As pessoas produziriam para a comunidade. Antes do desenvolvimento tecnológico que nós temos hoje, quando nós estávamos ainda na era industrial, se calculava que uma pessoa trabalhava o suficiente, produzia o suficiente para 34 outras pessoas. Uma pessoa trabalhando para 34 outras pessoas. Imaginem bem. Isso significa que as pessoas poderiam, se vivessem em comunidade, se tivessem a cabeça voltada para a comunidade, todas as pessoas teriam suas necessidades plenamente satisfeitas. Mas nós não conseguimos isso. A experiência histórica de contrapor o indivíduo à comunidade foi a experiência que começou na segunda década na Rússia, que formou a União Soviética. A ideia de que as pessoas trabalhariam para a comunidade, que a comunidade se tornaria poderosa, resolveria todos os problemas, médico para todas as pessoas, comida para todas as pessoas, casa para todas as pessoas. Mas foi uma experiência que acabou se revelando em fracasso. Enquanto os Estados Unidos, a nação caracterizada pelo lucro individualista, pela especulação individualista, crescia, a União Soviética, xodó dos filósofos, xodó dos cultos, o preferido nas universidades do mundo inteiro, ia cada vez caindo mais. Por uma razão, é que pela força os indivíduos foram juntados em coletividade, mas a cabeça não era de comunidade, a cabeça
continuava egoísta e individualista. Se eu trabalho muito, ganho X. Se eu trabalho pouco, ganho X. Por que vou trabalhar muito? Para a sociedade, para a coletividade ter muito? De modo nenhum. Resultado, a produção foi caindo, a ponto de, em países comunistas, haver fome. Coreia do Norte passou por um problema seríssimo de fome há menos de 5 anos atrás. Produção lá embaixo. Coreia do Sul, movida pelo individualismo, riqueza, abastança. Não está isso errado? Não sabemos nós, pelo menos teoricamente, que nós deveríamos viver de fato em comunidade, que comunidade, ter as coisas em comum, ser generoso, estar pronto a dividir, a compartilhar, a se preocupar com o todo, a não viver na base do venha a nós. Porque essa é a questão do individualismo. Há crentes que vêm para a igreja, eles não fazem isso pela coletividade. Eles só ficam assim, ó, vem, me dá. Eles se julgam cheios de direito. Não faz muito tempo, um jovem me procurou para reclamar de uma pessoa. Esta pessoa brigou com ele e com a família dele, que ele estava trazendo para visitar a igreja. Pela primeira vez, ele, o único crente na família, e enfrentou uma briga no estacionamento da igreja. Um membro da igreja só faltou saltar em cima dele e meter a mão nele. E o distratou. Ele, pelo menos, achava que era membro da igreja. Eu nem sei, não conferi. Eu não pedi a ele para ficar ali na porta e dedurar o dito cujo, né? Dizer assim, a hora que ele passar por aí, você me aponta e diz assim, é esse. Mas eu aqui já pensei, eu conheço esse tipo de gente que chega aqui na igreja e alardeia os seus direitos e não tem um espírito generoso e disposto a compartilhar. Nunca metem a mão no bolso. Eles estão sempre precisando. Nunca fazem uma visita. Não telefonam para um irmão que esteja sofrendo. Mas se entram numa situação de sofrimento, que o mundo nos procure. Que a igreja cuide de nós. Eles estão na comunidade, mas não são comunidade. Eles não largam o seu individualismo. Agora, meus prezados amigos, eu não estou dizendo essas coisas para desabafar como pastor. Eu poderia falar aqui de inúmeros casos de generosidade que eu tenho visto, tanto do ponto de vista institucional como pessoal aqui. E eu diria até que o sentimento de família é muito mais forte aqui dentro do que lá fora. É verdade que a gente tem dificuldade de juntar pessoas por causa de um sentimento de competição que caracteriza o individualismo. Querem ver um exemplo? A Bíblia diz assim, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Há uma tragédia, as pessoas vêm aqui.
nem aqui para o velório. Elas abraçam a viúva ou o viúvo enlutado, os filhos ou os pais, os irmãos, e as pessoas choram juntas. E fazem isso espontaneamente. Agora, vocês já viram uma pessoa que não está nos parâmetros normais, indo para baixo, para a linha da tristeza, mas indo para cima, para a linha da imensa alegria? Comprou um apartamento de $1 milhão, está aqui na nossa igreja, na Zona Leste, porque tem suas raízes na Zona Leste. Um apartamento com 5 suítes, garagem para 6 carros. Imaginem agora a comunidade indo atrás dele para dizer assim: meu irmão, como nós estamos alegres com a sua vitória. Não, ele tem que dar uma festa para mostrar o apartamento, porque a alegria a gente tem que compartilhar com os outros, não é? Se o filho passa no vestibular, dá uma festa e chama as pessoas, um churrasco, aí as pessoas vão atraídas pela comida, pela bebida, mas não realmente sentindo e vivenciando aquela alegria. É para a tristeza, as pessoas veem: eu estou melhor do que ele. Porque na tristeza a gente chega assim meio por cima, não é mesmo? Agora, na vitória do outro, a gente chega assim meio por baixo. Poxa, o filho dele passou em primeiro lugar no vestibular da FOVEST para medicina. O meu é a 8ª vez que ele está fazendo vestibular para a faculdade do BP, né? Basta pagar. Mas ele paga a inscrição do vestibular, mas mesmo assim não consegue pagar. E o indivíduo sente que o filho do outro está lá em cima, o dele está lá embaixo. Às vezes até sentimentos hostis se desenvolvem lá dentro. O que há conosco? Por que somos assim? Por que somos voltados para a competição, para o individualismo? Eu creio, meus prezados amigos, e eu agora volto para a vida deste homem chamado Zaqueu. Eu quero fazer uma abordagem rápida sobre Zaqueu. Eu quero falar acerca de Jesus nesta noite, da profunda necessidade que cada um de nós tem de viver a experiência da comunhão com Cristo e das bênçãos de Cristo na vida. Eu disse que a comunidade nasce no momento em que o indivíduo muda daquela situação, os outros me sirvam, para a situação, eu sirvo os outros. Zaqueu era um homem assim, estava ali inserido na comunidade, mas era a comunidade para mim. Sua comunidade tinha sensibilidades religiosas e espirituais acerca da questão de pagar tributo aos romanos, mas ele não quer saber disso. O coração dele não está sintonizado com a comunidade. A sua cabeça não raciocina com a comunidade. Os seus valores não são os valores da comunidade. Ele está na comunidade, mas vai ficar rico, vai ser um vencedor, vai ser um homem próspero, ele vai se valer da comunidade. E enriqueceu com o dinheiro da comunidade. Eu sei que alguns têm a tese de que a Bíblia não diz que Zaqueu era desonesto. Seria difícil dizer isso.
dizer que Zaqueu pegava dinheiro dos outros, tirava o direito dos outros, que é o termo que ele usa, defraudar. Não reconhecia o direito dos outros, por uma razão muito simples. Os publicanos compravam, arrendavam, privatizavam áreas de cobrança de impostos, como quem cobra pedágio na estrada. E não havia tabela. Se o indivíduo pegava o seu camelo para ir de Jericó para Jerusalém, ele não sabia quanto seria o pedágio a hora que ele chegasse em Jerusalém. Ia depender do publicano que estivesse lá cobrando. Se ele levasse alguma coisa para vender, ele não sabia de quanto seria o ICMS, o Imposto de Circulação de Mercadoria. Ele não sabia disso, não. Chegava lá, o publicano olhava para a cara dele assim e dizia: tanto. Como não tinha tabela, ninguém poderia dizer que ele estava roubando. Ele tinha o direito à cobrança. Ele cobrava o suficiente para não sufocar a economia. Ele cobrava o suficiente para que as pessoas não fizessem uma viagem mais longa e evitassem o seu posto de coletoria, a sua entrada, a sua porta de entrada em Jerusalém. Mas ele não tinha uma tabela, mas vivia disso, de pegar, de juntar do esforço alheio. Era isso, era assim que Zaqueu vivia. Aí, repentinamente, este homem que passa a ser mal olhado pela comunidade ou pela coletividade, porque Jericó não era uma comunidade, era uma coletividade, era um ajuntamento de Zaqueus. E aí, Zaqueu, de repente, sai desse estado de vida de os outros para mim e passa para o outro, eu para os outros. Vira para Jesus e diz assim: eu pego agora a metade dos meus bens e dou para os pobres. Que mudança! É uma coisa maravilhosa quando alguém cheio do dinheiro se converte a Jesus Cristo e descobre isso, que é uma bênção ser generoso, que o que Deus está lhe dando é mais do que aquilo que ele realmente precisa, que ele pode fazer uso disso para abençoar outras pessoas. Que maravilha para o nome de Jesus e para o reino de Deus. Pessoas que olham para aquilo que Deus tem dado e dizem assim: eu posso ajudar os campos missionários, eu posso ser generoso para que o evangelho seja pregado em muitos lugares, eu posso ser generoso para com outras pessoas que estão em necessidade, com viúvas, com órfãos. Que maravilha! Agora, meus prezados amigos, essa transição é alguma coisa que o ser humano não consegue operar. Por que razão? Porque nós temos necessidades lá dentro. Se nós fizéssemos um levantamento de quantas pessoas estão satisfeitas e contentes na vida, nós encontraríamos não muitas pessoas. A imensa maioria acha que precisa de mais. E se eu preciso de mais, como é que eu vou compartilhar o que eu tenho? Como é que eu vou servir aos outros com o que eu tenho? É preciso um derramamento da graça de Deus na vida das pessoas, de tal maneira que as pessoas se sintam preenchidas por dentro, satisfeitas por dentro, felizes, realizadas. E foi isso
que aconteceu com Zaqueu. De repente, Zaqueu virou e disse assim: eu sou um homem de sorte, eu sou um homem feliz, porque Jesus entrou de fato na vida dele. Há muita gente que entra para a igreja, mas Jesus não entra na vida da pessoa. E a prova disso é que a pessoa não se torna, depois de 20, 30, 40 anos de igreja, não se torna mais parecida com Jesus Cristo. Continua do mesmo jeito, do mesmo jeito. Vem a mim, eu quero, me sirvam. Eu tenho um colega que saiu do seminário, excelente pregador, muito inteligente, mas um tanto quanto desaforado, sobretudo para ser pastor. Um dia ele estava na igreja dele e disse para os líderes da igreja: meus irmãos, eu tenho feito tantas visitas por semana porque eu ando de ônibus com a minha esposa, mas se eu tiver um carro, eu vou poder fazer mais visitas. Aí um dos líderes da igreja virou para ele e disse assim: não me consta, lendo a Bíblia, que Jesus tinha carro. Isso há 30 e poucos anos atrás, né? Aí ele virou e disse assim: nem Jesus, nem os seus discípulos, mas o irmão tem 2. Já foi para cima, né? O irmão sabe muito bem que na época de Jesus as pessoas não tinham automóvel, elas se utilizavam de semoventes, de animais. E quando Jesus precisou de um, mandou escolher, pegarem um jumentinho 0 quilômetro, que nunca tinha sido montado. Para mim, pode ser um carro usado. E o pessoal ficou de discutir aquilo. Queria um plano de trabalho dele. Aí ele foi dizer: eu pretendo fazer isso, eu pretendo fazer aquilo. Aí o irmão voltou à carga: eu tenho 25 anos de crente e nunca ouvi uma coisa dessas. Aí o pastor virou para ele e disse assim, o pastorzinho desaforado: 25 anos de crente, nada, você tem um só, o resto é repetição. Tem gente que só repete ano na comunidade cristã, porque não faz esta transição. Elas não se encontram com Jesus, elas não são preenchidas pelo Senhor Jesus, elas continuam dominadas pelo seu individualismo, elas continuam dominadas pelo seu egoísmo, elas são incapazes de ver a necessidade de outras pessoas, de pensar, de agir comunitariamente. Agora, quando Jesus entra na vida, isso se torna possível. Só Jesus pode nos libertar de nós mesmos. Só Jesus pode nos libertar do nosso pecado. A Bíblia diz que o homem pecou e cada um se desviou pelo seu próprio caminho. Descreve uma ação individualista do homem no seu pecado. Não é uma reação coletiva da humanidade que, unida, junta, mas contra Deus, resolve seguir o seu caminho. Não. É cada homem na sua. É cada um no seu caminho, é cada um no seu projeto, é cada um no seu objetivo de vida. Você vive assim? É hora de olhar para fora de si mesmo. É impossível agradar a Deus sem amá-lo e sem amar o próximo, neste sentido comunitário, como a nós mesmos. É impossível a pessoa ter uma experiência com Jesus sem que alguma transição lá dentro não ocorra.
O céu é um lugar onde não haverá individualismos. É um lugar de comunidade, onde todas as coisas serão comuns. E nós, como igreja, estamos ensaiando para o céu. Você está participando deste ensaio? Ou você vive uma vida limitada por você mesmo ao norte, por você mesmo ao sul, por você mesmo a leste, por você mesmo a oeste? É hora de nos livrarmos dessas algemas pecaminosas e abrirmos o coração e os olhos para os outros. Você precisa de Jesus. Vamos cantar o hino 254. Esse é um hino que diz assim: só Cristo, só Cristo. Há determinadas situações que só Cristo pode resolver. Essa é uma delas. C.S. Lewis descrevia o inferno como o individualismo tornando os indivíduos voltados para si próprios e encolhendo cada vez mais. Cada indivíduo se encolhendo cada vez mais. E à proporção que cada um vai se encolhendo, vai se distanciando dos outros. É um livro que ele escreveu com o título O Grande Abismo. O grande abismo é exatamente o pecado que nos torna assim individualistas, egoístas, fechados dentro de nós mesmos. Você quer amar, quer ser amado, isso só vai ser possível com Jesus. Só Cristo liberta, só Cristo nos salva de nós mesmos e do pecado que reina.